Olá, queridos alunos da disciplina de Antropologia e Sociologia Jurídica, Faculdade Palotina, sejam bem-vindos. Gente, está aqui no nosso ambiente virtual de aprendizagem disponível o nosso PowerPoint da aula do Marx, tá? E eu quero convidar vocês, quero fazer algumas provocações para a gente pensar quais são as contribuições que o Karl Marx nos traz para a sociologia jurídica e para a antropologia jurídica. Que contexto é esse sócio-histórico-cultural que nos contribui para isso? Mas eu quero começar com uma citação, que é quase uma poesia, e peço que vocês me acompanhem, por favor, tá? Com efeito, desde o momento em que o trabalho começa a ser repartido, cada indivíduo tem uma esfera de atividade exclusiva que lhe é imposta e da qual não pode sair. É caçador, pescador, pastor ou crítico, e não pode deixar de ser se não quiser perder seus meios de subsistência. Na sociedade comunista, porém, onde cada indivíduo pode aperfeiçoar-se no campo que melhor lhe aprouver, tendo por isso uma esfera de atividade exclusiva, da qual é a sociedade, do qual é ela que vai regular as relações de produção e me possibilita fazer hoje uma coisa, amanhã outra. Caçar de manhã, pescar à tarde, pastorear à noite, fazer crítica depois da refeição, e tudo isso a meu bel prazer, sem por isso me tornar exclusivamente caçador, pescador ou crítico. Essa citação é da obra que eu sugeri que vocês fizessem a leitura, da professora Tânia Quintaneiro, página 58, para a gente pensar qual era a sociedade que o Marx desejava. A sociedade que o Marx desejava é essa sociedade da qual não existe a divisão social do trabalho. É essa sociedade de cunho comunista, né, da qual eu posso ser o que eu quiser. De manhã eu posso ser uma coisa e à tarde eu posso ser outra. Mas é a sociedade que vai regular todo esse processo, né? Então eu quis começar trazendo essa citação do Karl Marx, né? O porquê que muitas vezes ele é tão amado e tão odiado por outras pessoas. O Marx, ele acredita que o capitalismo, toda essa estrutura social capitalista é a grande mazela, é o grande problema social da sociedade. Sem a sociedade capitalista, né, nós não teríamos miséria, nós não teríamos fome, nós não teríamos violência. Por consequência, não teríamos o crime. Porque por que vem o direito aqui sob o viés do Karl Marx? O direito, ele vem para regular as nossas relações. Mas aí é que tá, numa sociedade de cunho comunista, ela não precisa que o Estado regule as nossas relações. Por quê? Porque o Estado está a serviço da classe dominante. É a classe dominante que faz com que o Estado faça suas leis e toda a sua organização social. Então, o Estado, para ele, não precisa existir. Mas para o Estado não existir, nós temos que viver num grau de liberdade e de não alienação tão grande que aí fica, muitas vezes, aí é que está o grande impacto. A sociedade não consegue transpor esse grau de não alienação e de liberdade, né? E aí é que está o grande desafio do pensamento marxiano e dele ser aceito socialmente. O que o Marx propõe para que a gente viva nessa sociedade comunista? Que a gente saia do capitalismo, que a gente passe por um momento socialista, e desse socialismo que a gente passe a essa sociedade comunista. Essa sociedade comunista sem o Estado presente. Desafiador, né? Fica aqui essa provocação para a gente pensar como que a gente conseguiria viver. Nós estamos tão acostumados a viver com uma sociedade regulada pelo Estado, né? Com as sanções que são importantes, como o direito é importante para regular essas nossas relações. O Marx, gente, ele vive um momento em que a Europa é um barril de pólvora pronto para explodir. E aí ele vai beber nas ideias e é influenciado por um autor suíço, mas que desenvolve suas ideias na França, chamado Jean-Jacques Rousseau.
da qual o Rousseau começa a abordar a questão de que a propriedade privada, no momento que surge a propriedade privada, é que vai começar os problemas sociais, né? Que eu peguei um cercadinho, fechei e disse, essa propriedade é minha. Então aí começam as mazelas da sociedade. E o Marx, gente, ele tem seus estudos, né? Ele tem seus estudos na Universidade de Berlim, tem acesso aos materiais de William Hegel e ele vai se dedicar ao máximo a estudar as ideias do Hegel para pensar a sua teoria, tá? Então o Marx, ele é influenciado. O que está acontecendo no momento em que o Marx ele está escrevendo as suas ideias, né? Ele está pipocando em relação a isso. Em 1834 é criada a primeira lei dos pobres na França, isso influencia o seu pensamento. É criada a primeira lei de proteção em 1840 na França do trabalho. Em 1847, fome, cólera e crise na Europa. E em 1857, crise econômica na Europa. Então, esses acontecimentos históricos acabam sendo muito importantes para que o Marx comece a olhar como é que essa sociedade se articula, como é que ela tá fazendo isso. E aí ele escreve algumas de suas obras mais importantes. Em 1848 ele escreve o Manifesto do Partido Comunista, que no nosso PowerPoint aqui embaixo tem algumas das diretrizes das quais ele escreve, tá? Ele escreve Trabalho Assalariado, ele escreve 18 Brumário de Luiz Bonaparte, que é importantíssimo, e escreve também os fundamentos da crítica da economia política. E por fim o Capital, do qual ele não conseguiu terminar. Foi o seu amigo Friedrich Engels que escreve essa obra e que conclui essa obra, que é muito importante até hoje. E a gente pode ver que vários dos seus escritos estão acontecendo hoje, né? Então ele é um economista, filósofo, sociólogo, advogado, que foi tão brilhante no seu tempo. E até hoje ele influencia muitos países. Então é impossível nós não estudarmos esse autor na disciplina de Sociologia e Antropologia Jurídica, né? E quais são as suas contribuições. Enquanto vocês estão fazendo a leitura, por favor, tomem nota de suas dúvidas, que eu vou abrir um fórum de discussão e aí a gente vai dialogando, certo? Então, sugiro que todos façam a leitura, participem, tá? Também aqui vai estar disponível um link para que vocês acessem um poema chamado O Operário em Construção, do Vinícius de Moraes, que fala do processo de alienação, de quando esse operário em construção, que sempre dizia sim, começou a dizer não. Então é quando ele se dá conta que ele não pode ser alienado a esse sistema. Gente, bom estudo e fico à disposição. Até mais!